Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, hoje Papo de Linguagens, para conversar com um aluno, meu querido ex-aluno Arthur Teixeira, que alcançou os 40 acertos em linguagens no Enem de 2025. A cada segunda-feira a gente abre uma live para conversar sobre a experiência dos alunos que passaram pelo processo de preparação para a prova de linguagens, pelo entendimento de que essa prova é uma prova técnica, objetiva, com estratégias, e que não se trata de uma mera prova de interpretação ou a compreensão de uma prova que não tem conteúdo ou que não tem estratégia de estudo. É super importante que a gente escute a experiência daqueles que passaram por esse processo na preparação para a prova de linguagens. Então, no Enem 2025, Arthur alcançou o resultado de 40 acertos e ele vai falar com a gente hoje sobre esse desempenho. Tudo certo, Henrique? Oi, Arthur, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer a você por ter topado, ter aceitado o meu convite. Não, claro, você que eu que tenho que agradecer por estar aqui, né? Primeiramente. Então, agradecer mesmo de coração por você topar, por vir aqui falar com a gente. Como eu conversei na live passada, segunda-feira, com o Matheus, Sim. E que ele compartilhou também da experiência que ele viveu na preparação de linguagens. E eu conversava exatamente com ele sobre a importância de vocês falarem como foi a experiência de cada um de vocês, como foi o processo, como foi chegar até o desempenho que vocês tiveram, por uma série de motivos, mas especialmente pelo fato de que linguagens, em algum momento já foi uma área duvidosa para vocês, acho que de se era possível acertar bem, se era possível ter um bom desempenho, do mesmo jeito que vocês tiveram essa dúvida, tem outras pessoas que têm também. Então, quando vocês falam, se torna mais legítimo até do que eu mesmo falando. Então, quero agradecer muito o fato de você ter topado vir aqui falar. E para você começar, queria que você se apresentasse e já começasse dizendo, além do seu nome, qual foi o número de acertos que você teve na prova de 2025. Certo, Henrique. Boa noite a todos, meu nome é Arthur Teixeira. Eu fiz 40 acertos na prova de linguagens desse Enem 2025. E estou aguardando, né, o resultado sair em janeiro para o curso de medicina, que é o curso que eu pretendo prestar esse ano. Legal. Que não é um curso fácil, é um dos mais concorridos, a gente sabe. E que, no fim das contas, linguagens, por ser uma área aparentemente menos exigente do que as demais, ou porque a galera acha que linguagens é apenas ler os textos da prova, talvez por razões como essas, muita gente negligencia a prova de linguagens. Então, vai ser legal a gente conversar sobre isso, porque o curso de medicina, especialmente para o curso de medicina, todas as áreas são importantes, e com linguagens não é diferente. Então, já queria começar te perguntando como era o seu aproveitamento em linguagens antes das nossas aulas específicas para linguagens. Então, para analisar assim, um contexto todo do simulado das provas de linguagem que eu fazia, eu tinha uma média de acertos de 33 a 36, varia muito, né? Mas o que principalmente altera, eu acho que é o entendimento da prova. Tipo, você saber como a prova funciona e saber executar a prova da maneira certa. Digamos assim. Executar a prova da maneira certa. Você acha que antes você não tinha esse olhar para a prova e você pegou esse olhar com o tempo? Era algo muito assim, essa questão, vou ler, essa vai ser essa, acabou. Sem um entendimento profundo do que existe ali, de enunciado, de distrator. Então, seria mais algo, ia na naturalidade da prova. Entendeu? Naturalidade da prova, acho que você quer dizer, ia mais por uma espécie de sensação solta, vamos ver o que vai acontecer aqui. Perfeito. E isso gerou mais facilidade ou mais dificuldade na hora de fazer a prova? Isso se torna um empecilho, né? Depois, quando você aprende a fazer a prova, digamos assim, tudo se torna mais fácil.
Então você consegue apontar para a gente pelo menos duas dificuldades que você sentia muito antes de entender a prova de linguagem dessa forma? Pronto. Tem questões mais fáceis, questões médias, questões difíceis, obviamente. Mas o que acontecia muito? Lá nas questões médias e difíceis, eu tinha alternativas muito parecidas. E também faltava o entendimento da questão do comando para a alternativa. Às vezes eu errava o quê? Eu marcava uma alternativa que não tinha nada a ver com o comando, mas tinha a ver com o texto em si, digamos assim. Então, o que é que falta? O que faltava para mim? O entendimento de como a prova funciona. Que tudo tá ali por um motivo, digamos assim. É muito legal isso que você está falando, porque para quem está escutando e talvez não tenha esse olhar, pode ser que essa pessoa não entenda a diferença das duas coisas que você está trazendo. Por exemplo, como assim você disse, eu buscava uma resposta para o texto e não uma resposta para a questão. Sim, perfeito. Mais ou menos isso que você está dizendo para a gente. E, a princípio, parece que essas duas coisas são as mesmas. E não é assim que funciona, porque um texto, ele aponta para várias possibilidades, concorda? Você viveu isso, a gente conversava sobre isso. E a pergunta, ela filtra essas possibilidades. Então, esse ponto que você está trazendo é muito bom destacar, porque é uma dificuldade de boa parte dos alunos que se preparam especialmente para a prova de linguagens. É só ler o texto e dizer sobre o texto. Não é bem assim. Porque sobre um texto muitas coisas podem ser ditas. Por isso que nós temos variadas habilidades e competências, e aí você enxerga isso muito melhor. A partir do momento que entende que a prova tem um jeito de ver. Perfeito, perfeito. Né? Como foi para você, assim, ver depois que você chegou aos 40 acertos? Como foi essa... Eu acho que... 40 acertos, vamos concordar, é bastante coisa, né? Não, é bom. Tá ótimo, tá ótimo. Sim. Mas é mais um... Não vou falar inesperado, porque eu sempre tive uma mentalidade, eu sempre trabalhei minha mentalidade assim. Se eu quero ir bem na prova, eu tenho que jogar minha expectativa lá em cima. Claro. Porque eu sei que eu não vou, talvez eu não atinja, mas se atingir perto tá ótimo, entendeu? Então eu falava, não, vou gabaritar a prova. E seja o que Deus quiser. Mas foi em 40, tá ótimo do mesmo jeito, entendeu? Não, é um excelente resultado, principalmente porque é importante dizer sempre de onde se partiu e aonde se chegou. É uma evolução gradual e contínua. Exato. E essa evolução, ela precisa ser respeitada individualmente. Cada um tem o seu processo. Você disse que você trouxe a pontuação mínima aí de 33 acertos. Por aí. Há alunos que saem de 20, Sim, que saem de 15, de 25 acertos e também alcançam os 40 acertos ou mais, que é o mínimo que se espera, porque realmente a prova de linguagens tem essa dificuldade maior em pontuar por questões de TRI, etc. Então, mas ainda falando sobre essas dificuldades, Arthur, uma das coisas que eu gosto de perguntar aqui na live é quais eram as crenças limitantes que você tinha antes em relação à prova de linguagens? Entende crenças limitantes assim? Sim, entendi. Né? Passava pela sua cabeça que te prejudicavam para evoluir. A principal é que era só interpretar, né? Era só ler o texto e o que sair de lá vai ser a resposta. Mas depois e não é, né? compreende. E não é assim, né? Fala aí para todo mundo. Não é. Infelizmente, a gente tem um comando a se seguir, né? E eu acho que isso é o principal motivo de erro, é a questão do comando. Eu tenho essa análise. Porque, como assim? Por exemplo, o que acontece muito pra gente que tá fazendo a prova? A gente fica em dúvida entre duas ou três, no máximo, alternativas. A gente elimina duas e fica entre três, dois, por aí. E sempre que você cai no gabarito ou cai no distrator, a chave para conseguir distinguir os dois está no comando da questão. Nos verbos nos verbos que eles utilizam, verbos de ação ou não.
E também vai muito do conhecimento da prova, de você estar familiarizado com a linguagem da prova, com os modelos de questão, né? Se repetem muitas questões, a questão das questões de espelho. Eu deixo vocês muito à vontade para falar aqui, porque eu confio nas coisas que a gente fez juntos, né? E veja, como sou eu que estou discutando, eu vou repetir um pouco do que você falou para ficar mais didático, isso é mania de professor. Você começou dizendo assim, a minha maior dificuldade era acreditar que a prova era de interpretação. Aí você diz, não é. A prova de linguagens é uma prova de comando, há uma diferença entre gabarito e distrator, há verbos de ação ali que precisam ser considerados, há um vocabulário da prova. E isso só fala quem tem domínio da prova. Sim, e é você quem está falando. Porque quando é o professor que está falando, já é o professor. E esperado, né? E para mim, especialmente esse ano, eu compartilhei com vocês, meus alunos. Eu me programei para fazer a prova, fiz a prova, e foi super importante ter feito. Eu nunca tinha feito a prova lá mesmo no dia, só respondia depois do Enem, comentava a prova, mas eu nunca tinha feito a prova. E foi muito importante ter feito, porque eu senti o que vocês sentem. Ah, mas você é o professor. Mas, pois é, mesmo eu sendo o professor e tendo um domínio do assunto, mas ali eu me coloquei na posição de cansar diante da prova, precisar ter uma estratégia de resolução, administrar o tempo, e tudo isso faz muita diferença. Então, foi muito bom, porque eu me aproximei disso aí que você está falando, de precisar usar lá num contexto real o método, a técnica e as estratégias que a gente estuda junto. Sim. E perceber que realmente se aplica, ajuda, contribui para ter um desempenho melhor na prova, para administrar o tempo, para se sentir mais seguro na hora da prova, né? Então, essas dificuldades que a gente está trazendo, que o Arthur está compartilhando, elas são dificuldades comuns a muitos candidatos alunos que se preparam para a prova de linguagens, e que isso pode ser transformado com o tempo. Então, ainda dentro dessas dificuldades, Arthur, você consegue dizer uma dificuldade que foi muito marcante nessa jornada de preparação e dos seus estudos? Eu digo, uma dificuldade que você sentia assim, que isso realmente está me acompanhando, eu estou sentindo, estou precisando fazer um esforço muito grande para superar essa dificuldade, enfim. Se teve, o que é que foi? Eu coloco duas, assim. Primeiro eu coloco o vocabulário da prova. Termos específicos que no início a gente não entende. E em segunda posição, que é assim, quando eu supero o vocabulário da prova, aparece outro problema, que aí seria o de distinguir distrator e gabarito. Sim. Essas foram as suas principais dificuldades ali. Isso. No começo. E você, como é que você foi sentindo essa mudança? Como foi que você percebeu as primeiras mudanças em relação a essas dificuldades a partir das nossas aulas? O que você começou a observar de mudança? A questão do vocabulário foi principalmente o quê? Que as palavras se repetem. Então, se as existe um padrão de prova. Exatamente. Existe um padrão. Principalmente uma que nunca sai da minha cabeça é progressão temática. Progressão temática e operador argumentativo, são as duas. Que no início, para você entender o que é a progressão temática, é complicado, mas depois que você entende os processos, por exemplo, o processo de construção do texto, aí fica mais fácil de você ir para a resposta. E depois disso, que você entende o que é a progressão temática, usando isso como exemplo, aí fica, qual o gabarito e qual é o distrator? Qual é a que é verdadeira? Qual é o mecanismo verdadeiro de progressão e qual é o que é só algo pontual, por exemplo? Inclusive, nessa prova de 2025, uma das questões mais difíceis da prova foi uma que tratou de progressão textual. Uma que tratou de progressão temática, que era sobre a repetição. Exatamente. Sobre a repetição. Você lembra dessa questão? Sim. Eu me recordo exatamente qual foi a palavra, qual foi o termo utilizado.
Não sei se é alguma coisa antes disso ou antes disso. Era de preposições, alguma coisa assim. Enfim, eu não me recordo exatamente da questão agora, mas era uma questão que repetia muito o mesmo termo e falava sobre a agonia da personagem, a ansiedade da personagem, etc. Pois é, então assim, essa dificuldade sua com o vocabulário e a dificuldade com a diferença entre gabarito e distrator. Uhum. E essa é uma dificuldade persistente. Eu acho que ela vai acompanhar a gente até o último instante da prova. Porque por mais que você tenha domínio sobre como distinguir uma coisa da outra, a prova pode trazer surpresas. Sim. Surpresas, eu digo, não porque seja inesperado. A gente sabe que vai ficar entre duas alternativas. Mas pode haver uma questão muito exigente na distinção entre gabarito e distrator. Tanto é assim que há provas em que os próprios professores, como aconteceu em 2025, professores que comentam extraoficialmente a prova, professores que encontram divergência de opinião. Então, a dificuldade entre gabarito e distrator realmente é uma das maiores dificuldades que acompanha qualquer candidato. Mas você consegue trazer para a gente uma técnica, alguma coisa que ficou muito marcante na sua cabeça, de como foi que você aprendeu a fazer essa distinção? Ou se na prova de 2025 você usou alguma técnica que deixou isso mais seguro, você se sentiu mais seguro para distinguir o gabarito do distrator? Diz aí pra gente. Eu acho que a segurança, ela vem principalmente quando você faz os simulados, por exemplo. Quando eu fazia o simulado, eu procurava sempre pensar, essa é a prova do Enem que eu vou fazer em 2025. Então eu vou levar a sério completamente e não ignorar nenhuma questão. Aí, isso, quando eu elevo o grau de seriedade da prova, querendo ou não, eu gero um pico de atenção nela, digamos assim. Aí nisso eu prestar atenção nos mínimos detalhes de cada questão, prestar atenção num detalhe de repetição, de algum elemento que está ali por algum motivo, até no título, às vezes, o título que está lá só apoiando dar a resposta, entendeu? Então eu acho que prestar atenção nos mínimos detalhes das questões é fundamental para você distinguir novamente a questão do gabarito do distrator. E eu acho que isso vem principalmente com os simulados, mas com resolução de questão. Sim. De analisar as questões e buscando enxergar cada uma dessas coisas que você está falando, né? Então, assim, eu dizia sempre a vocês sobre um padrão de prova. Não porque o Enem seria uma prova ruim, não porque ela não tem uma qualidade de elaboração, embora isso esteja sendo questionado nos últimos anos. O Enem está perdendo sua qualidade, e aí teve essa mudança que aconteceu com a presença de um texto para 5 questões, que assustou muita gente no início, né? Então a prova acaba sendo questionada, a qualidade da prova acaba sendo questionada, mas eu sustento que o Enem é uma prova, é um exame que tem muita qualidade e tem falhas, o que não anula suas qualidades. Mas é uma prova baseada em habilidades, competências muito bem descritas, então a gente sabe o que esperar dela. Ou melhor, a gente sabe o que ela espera da gente, o que ela espera de vocês, e qual o caminho que a gente pode usar, como é que a gente pode conduzir você, aluno, a enxergar essa prova com técnica, até perceber, vocês mesmos perceberem as mudanças que acontecem no olhar de vocês. Eu fico muito contente quando eu escuto vocês falarem assim, como você está falando, porque eu noto o domínio do que vocês estão falando, né? E fala com naturalidade. Eu enxerguei que a prova não é de interpretação, eu vi que tem um padrão de prova, eu noto que há verbos que não são coerentes com a questão, então isso me leva ao gabarito e eu não confundo com o distrator. Então perceber tudo isso é muito legal. E perceber que vocês evoluem. Então, quais foram as primeiras mudanças, assim, Arthur, que você observou depois das nossas aulas? Assim, quais foram as primeiras evoluções que você percebeu em si mesmo? Digamos que a prova começou a fazer um sentido. Não estava lá por mero capricho, digamos assim.
eu comecei a compreender que o modo de fazer a questão na prova de linguagens é um modo específico, ao contrário das outras provas, que cada uma tem o seu modo específico. Mas linguagens, eu deveria dar uma atenção a ela, em específico. Que seria o quê? Entender como a prova funciona. Esse é o ponto-chave que eu já falei no início, é o entendimento de execução da prova. Sim. Saber que ela é feita de um modo e deve ser feita de tal modo. E não simplesmente eu interpretá-la e analisá-la de maneira vaga, que era o que muitas vezes acontecia. Eu analisava um texto e no fim era uma resposta vaga. Um gabarito que eu considerava certo era uma resposta vaga. Então, é o entendimento de resolução de questão. É o entendimento que você passa a ter. E não é somente uma sensação de gabarito. É você saber, não, esse é o gabarito porque esse está errado, esse está errado, esse está errado, esse está errado. Você passa a ter mais segurança na resolução. Uma das coisas que Matheus e eu conversamos na live passada, tem a ver com isso que você está dizendo, porque eu brinquei com a situação real do Enem quando falei daquela questão que com certeza você conhece e lembra, de Caetano Veloso e as suas 2 canções que apareceram na prova. Depois do Enem foi dada a questão a ele e ele não soube o que responder. Eu acho isso ótimo, porque isso humaniza a gente, né? Ou seja, se até Caetano não soube responder, mas ao mesmo tempo nos dá uma responsabilidade. Por quê? Porque Caetano não vai fazer o Enem, ele não está pensando em fazer medicina. Mas para não deixar só em Caetano, vale lembrar que outros autores viveram a mesma coisa. Tem um poema dentro do Enem chamado O útero é do tamanho de um punho. O senhor já falou em aula sobre isso. Exatamente, é uma questão bem conhecida do Enem, em que ali se fala de um homem que observa uma mulher de vestido vermelho. Ela não fala dentro do poema, a voz é masculina, e o tempo todo ele descreve a cena ou narra como se ela estivesse se oferecendo para ele. Essa questão foi dada à autora do poema, é uma autora contemporânea, jovem escritora do século XXI, e ela, curiosamente, não concordou com o gabarito dado pelo Enem e optou pelo distrator. Bem, essas situações vão acontecer, eu acho que elas acontecem com uma certa naturalidade, e a minha explicação para isso é a seguinte: vocês não são autores do texto, vocês são leitores, e são leitores do texto no Enem. Então, qualquer um que se prepare como vocês se preparam, com técnica, com objetividade, com estratégia, vai olhar para o texto dessa maneira, que é uma forma diferente do olhar do autor. Porque vocês não podem levar para o texto e para a resolução da questão as emoções que o autor leva, já que foi ele quem escreveu, já que ele teve uma idealização ali na hora que escreveu aquele texto, e vocês estão isentos disso tudo. Mas, quando vocês acham, lá atrás, né, antes das nossas aulas, vocês chegam achando que a prova de linguagem é uma prova de interpretação, então vocês estão levando tudo isso que atrapalha a resolução da questão. As emoções, a ideia de que as respostas são genéricas, ou que vocês estão ali para discutir contexto, dar uma opinião sobre ele, e não é nada disso. Então, essa mudança que você está trazendo para a gente, ela não é pouca coisa. Ela é o que você falou, você mesmo disse, que é a chave principal a ser virada para poder mudar o desempenho na prova de linguagens. Então, assim como foi a sua grande mudança, pode ser a de outros alunos que estão ouvindo a gente também, né, Arthur? Sim. E me diz uma coisa. Eu falo demais, porque eu sou professor, mas você fala mais do que eu, tá? Nessa jornada sua de estudo, queria saber se aconteceu alguma coisa que você jamais imaginou que ia acontecer depois das nossas aulas. Ou seja, você passou por alguma mudança, você enxergou, criou mais confiança, ou você olhou de maneira mais tranquila para a prova, você, por acaso, ganhou mais tempo de resolução.
começou a acertar mais? Não sei. Diz aí pra gente se alguma dessas coisas aconteceu com você. Então, as estratégias de resolução, e aliás o senhor trouxe um ponto bem interessante, que foi a questão da extrapolação. O fato de se prender ao texto. Isso foi algo bastante. Foi realmente uma virada de chave no entendimento da prova. Isso é bastante importante. Então, o que aconteceu comigo, principalmente, foi a melhora a confiança na resolução das questões na prova de linguagens e aliás, um entendimento maior até da prova de humanas em certas questões. Na parte de que tem questões de humanas que são menos conceituais, são talvez um pouco interpretativas, mas são na verdade de compreensão. Essa é a palavra certa. Exato. Eu fico achando ótimo como vocês são bem doutrinados. O senhor fez bastante questão de enfatizar isso, né? A questão que não é uma prova de interpretação, é uma prova de compreensão. Exato. Eu retiro a minha bagagem, né? Então, o que acontece? Na parte de humanas, me ajudou. Eu comecei a entender algumas questões. Por exemplo, aparece às vezes poemas na prova de humanas, principalmente na parte de história. E aí eu começo a entender de uma maneira melhor como aquela questão foi construída, como ela foi trabalhada e como ela deve ser respondida. Então, a principal conquista é a segurança na resposta. Eu faço a prova, eu sei porque essa questão está certa, e a que eu errei, eu estava em dúvida. E a que eu errei, eu falei, poxa, e olha que eu pensei que poderia ser essa. Então, até no erro, você tem uma certeza. Você sabe que está meio estranho. Eu não acho essa mudança pouca coisa. Sim. Porque quando você tem consciência, eu até brincava com vocês assim, brinco ainda durante as minhas aulas. Se for para errar, erre com coerência. Perfeito. Porque, na verdade, eu digo isso não é de forma aleatória, eu digo isso baseado na lógica do próprio Enem. O Enem é uma prova que que elabora suas alternativas pensando em raciocínios possíveis dos candidatos. Ou seja, das 5 alternativas, tem uma que é mais distante do gabarito. A outra que é mais aproximada do gabarito, embora não seja o gabarito, que é o que a gente chama de distrator. Para cada alternativa dessa, o Enem está avaliando um nível do candidato. Então, ao dizer isso, se for errar, erre com coerência, significa é preciso ter mecanismos de seleção e de análise na hora de escolher uma alternativa, até para diminuir a porcentagem de erro, diminuir as possibilidades de erro. Sim. Então, quando você diz isso, é porque a gente olha para a prova percebendo que ela tem mecanismos. Sim, e com técnica, a gente vai dominando esses mecanismos. Desculpa, não te escutei, você repete? Não, mecanismos de construção e elaboração, né, das questões. De elaboração e, consequentemente, de resolução. E, consequentemente, de resolução. Então, a prova não é uma prova de interpretação. Essa máxima é fundamental de ser entendida. E se ela não é uma prova de interpretação, ela é uma prova de quê? Aí é um novo mundo que se abre. É um mundo de uma trilha muito bem definida do que é preciso ser feito. Por isso que eu insisto que há passos a serem seguidos na preparação da prova de linguagens, entendendo que cada passo é evolutivo, é gradual, até se chegar ao maior domínio da prova. E a maior pontuação também, né? Então, diz aqui pra gente, Arthur, em quanto tempo mais ou menos você começou a perceber as primeiras melhoras nos seus resultados? Assim, você sentiu isso? Eu preciso dizer, por experiência como seu professor, que eu senti o seu envolvimento muito maior em linguagem com o tempo, né? Lógico que eu notei isso. Claro. Sua preocupação, sua preparação. Porque aqui a gente está falando sobre as aulas de linguagens, mas não há excelência sem a participação do aluno também, porque o professor não faz milagre.
Então, você foi muito ativo, você foi muito participativo. Então, eu imagino que num dado momento você começou a perceber as suas primeiras melhoras nos seus resultados. Com as nossas aulas de oficina, nossas aulas de resolução de questões, nossas aulas teóricas. Como é que foi isso? Então, vamos falar da experiência, né? A gente começa lá no primeiro simulado, que é mais um diagnóstico, assim, de como você tá, né? Pra falar, tem que melhorar isso, tem que ver isso que não tá dando muito certo. Aí, beleza. Aí vamos pro segundo simulado. Se persistir o negócio, eu tenho que dar uma atenção maior. Sim. E foi mais ou menos isso. Principalmente em simulados mais difíceis, né? Que a gente tinha lá. A questão do simulado Bernoulli, que tinha questões mais complexas, assim, de se analisar. E eu falei, não, tenho que entender como esse negócio funciona, senão não vai dar certo. E aí eu fui procurar, né? Um jeito de construir uma forma de resolver a questão. Foi isso que eu busquei esse ano. Nessa caminhada de meados de maio, foi quando eu defini, não, vou prestar mais atenção, vou para aula de oficina para sanar essa fragilidade, né, que eu tinha com a prova. E aí, nos simulados, isso é muito importante, porque assim, os simulados, primeiro vamos destacar aqui uma coisa. Eu tenho uma crítica pessoal a fazer, pessoal/profissional a fazer sobre os simulados e o material simulado que a gente encontra disponível. Sim. O que algumas vezes pode confundir os alunos, assim. O que eu quero dizer com isso na prática? Encontrar modelos de questão que se aproximem da realidade do Enem não é uma tarefa fácil. Não, com certeza. Você sabe disso, concorda comigo? Eu digo isso baseado na minha experiência, mas também no que escuto de vocês. Materiais de ensino que tem por aí. Variados, né? Não se trata de um ou de outro, é uma dificuldade, acho que, generalizada. Mas isso não exclui a importância e a relevância dos simulados, porque é através deles e do mapeamento desses simulados, do mapeamento da resolução de questões que a gente diagnostica esse tipo de dificuldade e parte disso para ir em busca de uma melhora, perceber o que ainda precisa ser aperfeiçoado, etc. Então, simulados são muito importantes, com certeza, Arthur. E eu acho ainda que eles é que mostram que linguagens é uma matéria importante, porque quando você não vai bem na matéria, é que você percebe que ela merece atenção, foi o que você acabou de dizer. Com linguagens, eu acho que é um tanto diferente do que em matemática, porque ninguém questiona a importância de matemática na preparação para o Enem. Não acontece a mesma coisa com linguagens. Tem gente que acha que linguagens não é uma matéria importante, que não tem um peso significativo e decisivo para a aprovação no Enem. Vamos aqui ser honesto comigo. Já aconteceu isso com você em algum momento? Você já pensou assim em algum momento e mudou? Ou você sempre achou linguagens uma matéria importante? Olha lá, viu? No início a gente negligencia, né? Tem aquele descaso. Quer dizer, você não está só se entregando, você está entregando todo mundo. Não, né? O teto é de vidro de todo mundo, não é só o meu, não. Mas o que acontece principalmente, eu acho que foi um pensamento meu, é que, por exemplo, você trouxe a comparação de linguagens com matemática. Eu acho que a pessoa ela tem a falsa impressão de que ela sabe fazer a prova. Como é que é isso? Fala mais. Por exemplo, em matemática, que é algo conceitual, mecânico, se ou você sabe fazer e acerta, ou você não sabe fazer, chuta e tenta acertar. Eu fiz a prova. Então não bilhete. Aí você tem que contar a sua experiência outro dia, né? Eu vou fazer isso. A live não vai durar 5 minutos. A experiência foi humilhante, dramática e rápida é o suficiente. Para 5 minutos eu conto. Mas fala, sim, desculpa, eu te interrompi. Então, a questão é que você acha que você sabe fazer, acha que você sabe executar da maneira correta. Porque, sim. Às vezes, por sorte, você acerta, ou às vezes por
uma sensação, um feeling, como eu disse mais cedo, né? Você acerta, mas você não tem um conhecimento aprofundado, um discernimento aprofundado do porquê é aquilo e até uma segurança, já que você está fazendo uma prova séria, você está com um objetivo claro, então eu acho que você deve tratar as questões e as modalidades da prova, linguagens, humanas, natureza, matemática, da maneira correta, com a dada seriedade que ela precisa ter, nem de mais e nem de menos. Eu não falaria melhor. Acho que você explicou bem. Não, é verdade. Sabe por quê? Pode parecer que é retórica, né? Que é papo de professor. Sim. Mas não é. Eu posso falar por mim em linguagens, mas você está falando por linguagens, matemática, natureza, humanas e redação. Sim, Eu não me dedico a todas essas áreas. Eu me dedico a linguagens. No máximo, sei que linguagens têm importância nas outras áreas, especialmente em humanas, mas também em redação. Mas eu ainda estou falando só de linguagens. Você está falando de linguagens, está falando de matemática. Quando eu comparo com matemática, é porque eu sei que matemática é escancaradamente desafiadora. A área, a matéria é desafiadora para todo mundo. E não tem engano em relação a isso. Do tipo assim, linguagens, o que eu acho que você estava querendo nos dizer é, em outras palavras, eu sei ler. Se eu sei ler, então eu posso fazer isso aqui. Essa seria a falsa impressão, entendeu? Mas como você usou bem a expressão, é uma falsa impressão de que porque você sabe ler, você vai ser capaz de lidar com aquelas questões com naturalidade, e eu acho que essa falsa impressão não passa por matemática. Mas, igualmente, as duas áreas podem ser difíceis, elas podem ser desafiadoras e comprometer o resultado do aluno, com certeza. Ela tem seus próprios desafios, digamos assim. Ela tem os seus próprios desafios. Um deles, por exemplo, Arthur, eu acho que é o aluno achar que pode estudar sozinho para linguagens. Bem, poder até pode, eu não diria que é impossível. Mas acho que isso traz algumas consequências. E cito algumas já, mas eu não quero falar muito. Quero que você fale. Se você pensou isso já, que estudar linguagem sozinho, por conta própria, era possível, e qual foi o resultado disso, se é que isso aconteceu? Assim, eu acho que não de conta própria. Eu acho que o buraco ainda é mais embaixo, digamos assim. Pode ser mais? Rapaz... Tipo assim, você tem um entendimento de que, é justamente o entendimento da falsa impressão. Não tem o que analisar aqui. Não é só ler o texto, entender e marcar o gabarito. Então, digamos que não é nem você ter o estudo acompanhado ou não. É ainda pior, você não ter a prioridade de estudar linguagens, entendeu? Sim, é verdade. Pode ser ainda pior. Pode ser ainda pior nesse sentido de eu nem mesmo preciso estudar. Sim. E uma vez que decido estudar, acho que dá para eu estudar sozinho. Entendi a questão agora. Uma consequência de você estudar sozinho, com certeza, a visão limitada, talvez? Não é sobre a possibilidade. Eu acho, com certeza, uma questão de visão limitada. Até você superar isso sozinho, vai levar tempo. Que a gente não tem. Que a gente não tem. Até porque o aluno que você foi há 2 anos não é o aluno que você é agora. A carga emocional muda. A cada ano, tentando mais uma vez, bate uma sensação de frustração. Tem uma questão psicológica, claro, e física também envolvida nisso. Então, com o tempo, a gente vai cansando desse processo. Por isso que tempo é uma coisa crucial. Você pode até tentar estudar linguagem sozinho, encontrar evolução nisso, mas talvez isso vá demandar um tempo muito desgastante. E ninguém quer isso, né? Teoricamente seriam 10 meses, assim, de preparação. E não é só para linguagem. Então, justamente. Eu acho que não é possível você dar atenção a todas as áreas somente sozinho. Não cabe. A conta não fecha.
Você tem que buscar algum auxílio em alguma coisa, uma dúvida, outra visão da prova, porque senão você fica engessado na questão do que eu trouxe mais cedo, Davi. Você tem uma análise limitada de como a prova funciona. Você não vai conseguir sanar todos os aspectos, todas as competências, todas as habilidades da prova de linguagens em 10 meses sozinho. Não dá. Por aí. E como ter alguém que te acompanhe com experiência como professor, te dá uma segurança de resolver as suas dificuldades. Porque eu me lembro bem de você, por exemplo, perguntando, você passou a perguntar sempre dessa forma, não sei se você notava, mas eu que escutava, notava que você dizia, eu até entendi essa resposta, mas eu ainda não entendi porque não é a que eu marquei. Bom, é justamente a questão mais cedo que eu trouxe, de que você, no final, né, principalmente no final que a gente consolidou toda a análise. Estou falando na revisão. Mas o que acontece? Você tem a certeza de que aqui você errou, você estava em dúvida, e você passa depois a saber o porquê você errou. Até para não errar novamente. Sim, para não errar novamente. Exatamente. Mas eu gostava muito dessa pergunta porque tem muitas camadas nela, né? Com certeza. Eu entendi a resposta correta, o gabarito. Não é essa. Não entendi porque não é a que eu marquei. Nos bastidores dessa pergunta tem outra. Que é assim, o que é que eu posso fazer para não errar mais em situação parecida depois? Sim, sim. Porque eu até posso saber do gabarito agora, mas se eu não entender porque eu errei aqui, eu não vou entender nas próximas vezes e vou seguir errando. E esse tipo de dúvida acho muito difícil ou muito demorado de se resolver quando você não tem um professor que te acompanhe. Sim, certo. Porque tem mais clareza, já tem mais treino naquilo, já tem mais experiência, tem método na hora de explicar para o aluno. E por falar em método, Arthur, a gente já está se encaminhando para o final, porque essa live aqui é pontual, viu? O Instagram fecha a live, mesmo se torna em piedade. Na semana passada eu estava no meio de uma frase e o Instagram fechou a live. E eu não quero que isso aconteça hoje com você. Mas, por falar em método, que é uma coisa que eu sempre digo, da importância de ter método, de ter técnica, de ter objetividade, de ter um caminho mais seguro a seguir, queria saber, honestamente, se você acreditava que o meu método, as nossas aulas, funcionaria para você e por quê? E por quê? Eu acho que, principalmente, assim, quando você começa a perceber que o negócio está fluindo, que você construir um entendimento da prova, você percebe que o que o senhor falava realmente acontecia, Senhor, você traz uma segurança, né? Poxa, realmente é isso. Você vai ignorar ou você vai acatar, né? Sim. No caso, tem que acatar. Tem que acatar. Democraticamente tem que acatar. Porque a gente se acostuma com o erro também, vamos concordar? É difícil mudar de opinião. Então, isso serve para a prova de linguagens também. Do aluno olhar para mim e dizer assim, mas é só isso mesmo? Por exemplo, vamos ver se você passou por essa situação, Arthur. Eu já escutei muito de meus alunos dizerem assim, professor, eu não marquei aqui nessa questão porque eu achei que era fácil demais. E por ser fácil demais, eu acabei duvidando e marquei a outra alternativa. E acabou que era a alternativa errada. Ou seja, você suspeita que a questão não é fácil o suficiente. E por suspeitar assim, vai em busca de uma resposta mais complexa. E é a errada. Ou seja, mudar a mentalidade do aluno não é uma coisa fácil. É preciso que vocês vejam a mudança acontecendo. Que é o que você está dizendo, né? Você foi vendo com o tempo. Se eu estiver enganado, me corrija, mas se eu entendi bem... Exatamente. Você vai vendo com o tempo que aquilo que o professor diz se aplica e vai mudando os resultados e mudando os desempenhos até vocês criarem uma, né, confiança no... Mas enfim, não quero alugar muito o seu tempo, a conversa foi tão boa que já tem quase 1 hora, passou muito rápido, mas tem uma última coisa que eu queria saber de você, que é se você pode compartilhar com a gente sobre
um erro ou um acerto que você cometeu, ou seja, um erro e depois passou a corrigir e chegou ao acerto, para inspirar outras pessoas que estão escutando, alunos, que assim como você vão se preparar. Você já se preparou, mas outros que ainda vão se preparar para a prova de 2026, para humanizar um pouco essa ideia de que errou, mas depois acertou, e é assim que funciona. Eu acho que o principal erro assim que eu cometi esse ano nas provas foi a questão do vocabulário mesmo, digamos. Você entender um termo pontual que apareceu ali, você saber o significado daquilo que está trazendo, porque tem vezes o que acontece? Tem questão que você não marca o gabarito porque você não sabe o que está escrito ali. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que entender o que essa palavra significa. E o único jeito de você passar a entender é resolver questão. É resolver questão e aprender palavras. Aprender as palavras Eu acho que o fato da gente ter domínio da nossa língua também dá a falsa impressão de que a gente conhece toda ela. Sim. Não é verdade. Então, assim, tem muitas palavras que aparecem no contexto de prova que, eventualmente, a gente não vai conhecer. Mas, vamos voltar um pouquinho nessa conversa nossa aqui. Você falou sobre padrão de prova. Sim. Lembra disso aqui na primeira metade da live? Quando você entende que o Enem é uma prova que tem um vocabulário próprio, você entende também que ela tem um padrão de palavras, de termos, sinônimos que vão aparecer na prova. A gente só não sabe exatamente qual, mas tem a garantia que vai aparecer. Então, não custa nada você entender, o aluno, o candidato, entender isso, estudar dessa maneira e só chegar na prova e realizar com clareza aquilo que foi estudado. Isso. Então, o vocabulário que você está trazendo para a gente, acho que tem a ver com isso. O vocabulário de prova é porque as palavras... fazer uma garantia também. Uma garantia de... por exemplo, aconteceu muito no Enem 2025. Eu abri a questão e falava, já tem já pode ser esse o gabarito. Aí quando eu for ver, no final é ele, entendeu? Sim. Já traz E vamos admitir que isso traz uma tranquilidade... Uma tranquilidade. Que o que você fez o ano todo vai acontecer na prova, digamos assim. Isso é muito importante. Você não é pego de surpresa. Não é pego de surpresa. Só é pego de surpresa quem acha que a prova é de interpretação. Sim. Não foi o seu caso. Arthur, olha, eu quero agradecer muito esse tempo que a gente teve aqui. Me surpreende como passa rápido, é sinal que a gente teve uma conversa boa. Ótima. É muito bom para mim escutar que tudo que você está dizendo, não é só o conteúdo do que você está dizendo, mas é a forma como você diz, porque traz muita segurança do que você está falando. Ou seja, você não está vindo aqui dizer uma teoria, você está vindo trazer um relato, que é da sua experiência. E é com essa experiência que você traz essa confiança, essa segurança. E eu fico muito contente acho que posso considerar que faço parte desse processo, essa jornada. Então, agradeço muito você ter vindo aqui falar. Eu também me sinto muito contente como professor de perceber a sua evolução. A gente sabe que a trajetória é cansativa, nos encontramos semanalmente durante um ano praticamente, e sempre ali em busca dessa evolução e saber, por você que mandou mensagem depois para mim, professor, fiz 40 acertos em linguagens, isso me deixa muito contente, então só tenho a agradecer por você ter topado vir aqui compartilhar. Não, a recíproca tem que ser verdadeira, né? Esse sentimento de gratidão pela experiência toda que o senhor passou para mim e para os outros da turma nesse ano de 2025 e pelo momento de agora de estar aqui podendo contar a minha história, digamos assim, né? Eu acho que é contando sua história mesmo, porque 40 acertos em linguagens é fundamental para qualquer candidato alcançar ter um bom desempenho, alcançar um bom resultado num curso complexo e concorrido, como é o curso de medicina, que é o que você quer. Sim, então, me despeço com muita gratidão por você ter topado, por ter vindo aqui usar esse tempo comigo. Sim. E aproveitando o final de ano, desejo a você logo mais um excelente ano e um excelente ano 2026 com a sua aprovação. Estamos na torcida. Para todos nós, um feliz ano novo, né?
Um ano de muita bênção. Com fé em Deus. Será ótimo. O melhor Será. possível. Amém. Então, ó, abraço enorme, Abraço, brigadíssimo. Henrique. Boa noite, até mais. Boa, valeu.